Olá! Existe uma maneira de pensar que quando você precisa de alguma coisa de Deus, de um favor, de um milagre, de alguma coisa grandiosa, parece que existe uma fila na nossa cabeça. Pera lá, será que a minha conduta, o meu comportamento, será que a minha vida devocional, religiosa, me coloca na frente dessa fila? Talvez não. Talvez a minha conduta atual, eu estou lá meio afastado das coisas de Deus, então eu estou lá atrás na fila. Mas eu vou mostrar hoje que essa mentalidade ela não é correta, não é uma maneira de pensar bíblica. Vou me referir a um caso que está lá, um fato que aconteceu com Jesus, João capítulo 5, Jesus entra em Jerusalém, existia ali, perto de um portão de Jerusalém, piscinas, tanques de águas, existia um mito, né? Embora esteja na Bíblia, ali estava relatando o que acontecia, a crença daquele local, de que existia um anjo que de tempos em tempos, ele baixava ali, tocava, mexia as águas, movia as águas, e o primeiro enfermo que entrasse naquelas águas mexidas pelo anjo, ele era curado de qualquer mal que tinha. Isso ganhou um apelo tão grande que milhares de pessoas se apinhavam ao redor daqueles tanques. E obviamente isso não acontecia. Jesus entra em Jerusalém, em primeiro lugar que ele vai é nesse ambiente, vamos dizer para vocês que não era um ambiente muito agradável, cheio de gente doente ali. Jesus se dirige diretamente a uma pessoa, a um homem que estava ali há muitos anos, e ele pega e diz para esse homem: você quer ficar curado? E esse homem não podia se mover, não sei lá o problema que ele tinha, mas o fato é que ele tinha um problema de mobilidade. E ele falou assim: eu não tenho, olhe bem, Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele falou assim: olha, moço, eu não tenho alguém que me ajude logo que o anjo move as águas. Porque sempre vai um na minha frente e entra nas águas. Mas ele estava ali perseverando, acreditando, colocando a sua fé em um anjo que movia as águas e curava enfermos. Jesus foi direto e reto a ele e falou assim: levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem respondeu a Jesus, ativamente, não com o racional, porque senão ele não levantaria. E a Bíblia registrou que, diante dessa voz de Jesus, ele adere àquilo que Jesus fala, ele se levanta milagrosamente, se sustenta com as suas próprias pernas, milagrosamente ele se agacha, pega a sua cama, que era uma espécie de um manto, e ele anda. 3 coisas impossíveis, mas que aconteceram ali, e esse homem foi curado. Mas o que isso tem a ver com a fila, né? Esse homem foi abençoado. Dentre milhares de pessoas, ele foi o premiado ali naquele momento. Ele ganhou a cura, ele ganhou a restauração da sua própria vida. Mas vamos lá, por que é que esse homem, qual o motivo, a causa que fez com que ele chegasse na frente nessa fila? Alguém pode pensar: olha, esse homem, ele era o santo da vez. Ele era o maior benfeitor de Jerusalém. Não tinha essa fama. Ah, já sei, é porque ele conhecia Jesus, ele era discípulo de Jesus, ele amava Jesus, ele ouvia Jesus. A Bíblia diz que depois que esse homem foi curado e estava andando ali num sábado, imagine vocês, carregando a sua cama, fazendo um trabalho, os fariseus falaram assim: quem mandou você carregar a sua cama hoje? Foi aquele lá que mandou eu levantar e andar. Ele nem sabia que era Jesus, não recebeu o favor, a graça, porque ele conhecia Jesus ou estava do lado dele. Ele nem conhecia Jesus. Ah, já sei, mas era porque esse homem era um homem piedoso, devoto. Não. Quando Jesus, passando um momento, ele encontra-se de novo com aquele homem, ele fala assim para aquele homem: olha, não peques mais, para que te não suceda uma coisa pior. O que a gente conclui aí? Que aquele homem estava naquela condição de imobilidade por algum erro, por algum pecado dele ali atrás. Alguma bobagem que ele fez e que provocou essa imobilidade. Eu sei lá o que ele fez, ele podia ter se embriagado e podia ter feito alguma coisa muito arriscada, e ele tomou um tombo de alguma montanha e quebrou ali alguma parte do seu corpo, eu não sei. Mas o que o levou a ficar imóvel por tantos anos foi alguma bobagem que ele fez lá atrás. E Jesus dá um conselho: não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então, essa história de que esse homem era um homem piedoso, não, pelo contrário, era um homem que tinha lá um passado não muito positivo. Como é que esse homem recebeu a bênção de Deus? Vamos entender como é que é a narrativa bíblica, como é que é a vida e o ministério de Jesus?
Se a gente pegar as parábolas de Jesus, vocês vão ver que os protagonistas das suas parábolas não são os mais fortes, os mais privilegiados, os mais estudados, os mais sábios e inteligentes, não. Vamos lá pegar algumas parábolas? A ovelha perdida. Quem que é o protagonista nessa história? O perdido, ou a perdida, a ovelha perdida. O filho pródigo. O filho pródigo, que significa esbanjador, ele era o derrotado da história. Então, nas parábolas, exalta-se o mais fraco, exalta-se o perdedor, exalta-se o último. Jesus conta a parábola de uma viúva que tinha uma demanda, uma causa na justiça, e o juiz não queria julgar, mas ela importunou aquele juiz e o juiz concedeu a causa para ela. Quem que era a viúva? Uma viúva naquela época era a última da fila. Viúva era uma mulher que não tinha um marido para sustentar, ela vivia literalmente da caridade dos demais, ela não tinha direito à propriedade, absolutamente nada. Mais uma história de viúva. Eliseu foi enviado lá, uma viúva, e ele multiplicou o azeite dessa viúva. Elias também foi enviado a viúva de Zarefate, e aquela mulher também teve a sua subsistência abençoada milagrosamente. Então sempre a narrativa bíblica vai em busca do menor. Samuel foi chamado para ungir o futuro rei de Israel, e Deus falou assim, vai lá na casa de Jessé, está lá, é o filho dele. Passaram-se alguns filhos de Jessé, o mais forte, o primeiro, o bonitão, homem de guerra. Falei assim, é esse, Samuel pensou. Falei assim, Deus, não. Passaram todos, mas Deus não falou, nenhum desses. Falei assim, Jessé, você não tem mais nenhum, não? Falei assim, tem, mas tem um caçulo, pequenininho. Cara, ele não é preparado para a guerra, ele é um menininho ruivo lá que toca harpa no campo para as ovelhas. Falei assim, traz ele, esse é o rei, o menor. Pois bem, a bênção de Deus não está sobre o mais forte, o mais competente, o mais religioso, o mais obediente aos mandamentos, não. Quando a gente recebe alguma coisa boa, a gente costuma dizer que recebemos uma graça. E aí, erroneamente, a gente diz o seguinte, o que é necessário para receber uma graça? Peraí, graça é de graça. Se é de graça, não tem a ver com mérito. Ninguém sai entregando coisas de graça, mas perguntando antes se tem um dinheiro para pagar, ou se obedeceu os pais nessa semana, ou se foi carinhoso com a esposa, ou se pagou os impostos, ou se cometeu alguma desonestidade, já não é graça. Mas quando se recebe uma graça, pressupõe que eu não mereço isso que eu estou recebendo. Graça é favor imerecido. Pois bem, em que isso me acomoda hoje? Na sua necessidade, seja ela qual for. Você sabe que Deus pode te socorrer. Você sabe que poder não vai faltar em Deus para suprir aquilo que você falta. A provisão, Deus é capaz de lhe dar. Do que você tem falta hoje? Pensa um pouquinho, do que você tem falta hoje? Pois bem, de tudo aquilo que você tem falta, Deus é possuidor. A Bíblia diz, Ele é possuidor dos céus e da terra. Qualquer coisa que você precise, Deus é possuidor. Ah, mas para Ele dar para mim, eu preciso estar no nível. Eu preciso me qualificar para isso. Se hoje você está tímido diante de Deus e até se convenceu de que as coisas são assim porque você está lá no fim da fila, vai demorar de chamar sua senha. Entenda que o protagonista da história é você. Entenda que se eu sou fraco, então sou forte. É isso que Paulo disse. Colossenses capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim, dou graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da sua herança. Essa palavra nos fez idôneo, na outra tradução nos fez digno, significa que Deus me qualificou. A palavra no grego, rikano, significa qualificar. Então o que me qualificou para receber a bênção? O próprio Deus. Não é a minha obediência, não é o meu proceder, não é a minha rotina, a agenda religiosa, cristã, que vai me fazer mais ou menos merecedor, que me coloca mais na frente ou mais atrás na fila. Não, mas a partir do momento que você só entende que Jesus ele é o provedor e que não importa a sua situação, você é alvo da graça. Ah, mas primeiro, vamos lá, primeiro é necessário, acertar a sua vida. Primeiro é necessário você se livrar dos seus pecados. Se você consegue fazer isso sozinho, para que você precisa de Jesus? Ele é que te dá a capacidade de se ver livre e ter uma vida melhor, de ter um caráter melhor. A coisa está invertida. O carro está na frente dos bois. Não, mas primeiro eu preciso me arrepender de todos os meus pecados. Saiba que a Bíblia fala que arrependimento não é você ter remorso pelos pecados.
A palavra arrependimento no Novo Testamento é metanoia, no grego, mudança de mente. E cada vez que você vê quem Jesus é e o que ele faz, você tem uma mudança de mentalidade com relação a ele. Atos capítulo 20, Paulo fala o seguinte: arrependimento para com Deus e fé em Jesus. O arrependimento bíblico não é remorso por atos praticados no passado errado. Arrependimento no Novo Testamento, na Bíblia, significa uma nova mentalidade com relação a Deus. Isso que a gente está fazendo agora. Talvez você começou a ouvir isso daqui, até porque alguém te indicou, falou assim: olha, assista lá uma mensagem, você está precisando, você está afastado de Deus, e você, para contentar um amigo, ou até para aplacar a sua consciência, fala assim: deixa eu absorver algum conteúdo religioso, quem sabe Deus me olha melhor. Então eu vou te dar uma boa notícia, amigão. Não é isso, não é a sua qualificação religiosa que vai te fazer merecer ou não o favor de Deus. Não é isso. Aquele coitado, aquele pobre coitado que havia pecado, quebrou a cara, estava lá, ele ganhou o prêmio da graça de Jesus, porque Jesus não olhou o currículo dele. E note uma coisa, não só naquela ocasião, mas em nenhuma ocasião do ministério de Jesus, depois de ele ter curado alguém, abençoado alguém, feito um milagre, ele fala assim: bom, agora você me segue, né? Filhão, olha o que eu fiz para você, o mínimo que você pode fazer é me seguir. Nunca Jesus disse isso. Porque o contentamento de Jesus está em fazer o bem e te abençoar e te prover. O que você vai fazer da sua vida daqui em diante? Quem será Ele? O que você vai se dedicar a Jesus ou não? Não é isso que o preço da graça dele. A graça dele é de graça pronto. Então hoje, agora, nesse momento, não importa a sua religião, não importa a sua crença, a sua fé, da forma que você vai ou deixa de ir na igreja, os seus hábitos cristãos, religiosos, pouco importa. Eu estou te trazendo uma boa notícia, que para tudo aquilo que você necessita, Deus é provedor e Ele tem prazer de fazer isso por você. Hoje Ele está entrando, talvez você seja um daqueles no tanque de Betesda, seja um daqueles pobres miseráveis, e você está se achando no final da fila. Saiba que a graça de Jesus é sobre a tua vida. Ele tem um salmo que diz assim: um coração abatido e contrito, Deus, o Senhor não vai desprezar. Se tem uma coisa que derrete o coração de Deus, é quando você se submete a Ele, é quando você se dobra para Ele, independente da sua história ao redor. Mas se você nesse momento quer se dobrar a Jesus, Ele está pronto para te atender. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor não espera que eu me qualifique para que o Senhor faça algo na minha vida ou intervenha na minha história. Simplesmente o Senhor já me qualificou. E se eu tão somente, sem fazer nada, sem nenhum esforço da minha parte, mas se eu tão somente olhar para o Senhor e me submeter ao Senhor, eu vou receber a tua bênção, eu vou receber a graça que é de graça. Não existe um preço para isso. Oro pelas pessoas que me ouvem agora. O Senhor conhece cada situação. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe a escassez, o Senhor sabe a carestia. Que no nome de Jesus, se alguém tem uma mentalidade até então, de que olha, estou no fim da fila, vai demorar, mas é assim mesmo, me conformo com isso. Se alguém tem essa mentalidade de mérito, que isso seja desfeito agora no nome de Jesus. E que essas mentes, no lugar de ser uma mente onde há uma consciência do pecado, da fragilidade, da fraqueza, troca isso, Espírito de Deus, haja um arrependimento, uma mudança de mente. Que a mentalidade deles seja a mentalidade de um Deus cheio de amor e que quer me socorrer e quer me resgatar, como o Senhor fez com aquele homem lá no tanque de Betesda. Faz uma obra poderosa de livramento e transformação de mente. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.